do cuidado intra-hospitalar ao AVC agudo. Obrigada pela presença, Rafael. Bom dia. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite, o convite de estar aqui e compartilhar uma manhã de troca de conhecimento, experiências e receber vocês aqui no Hospital de Urgência de Sergipe, o hospital no qual eu abracei e já tem algum tempinho e trabalhamos com o objetivo de realmente melhorar essa assistência e a gente salvar vidas e dar qualidade de vida às pessoas. Esse é o nosso objetivo, não é verdade? E vocês, todos acordados? Sim. Certeza? Então olhe para quem está do seu lado e diga parabéns porque você está aqui. Olha aí. Agora eu sei que todos estão acordados. Então, gente, é uma honra esse convite, né, compartilhar conhecimento com duas grandes neuroclínicas e neurocirurgiãs e trazer o nosso papel, né, o papel da enfermagem na assistência ao doente com AVC. Eu estava conversando aqui com a doutora Larissa justamente essa questão da terminologia, né? AVC, AVE, e são usados os dois, mas como nosso objetivo é justamente mostrar à sociedade a importância, ensinar sobre a prevenção e os cuidados, então o termo AVC, acidente vascular cerebral, é o termo mais antigo e é o termo ainda mais conhecido, mais acessível. Então a gente permanece sim usando esse termo tranquilamente, tá? Eu digo isso porque muitas vezes as pessoas têm dúvidas. Nós podemos usar os dois termos, mas o AVC ele ainda tem esse poder por conta do conhecimento da sociedade em geral, por ser um termo mais antigo, não é verdade? Então vejam, gente, meu objetivo aqui é falar do papel da enfermagem no cuidado intra-hospitalar ao paciente com AVC agudo, certo? Que é um pouquinho da minha história e nós sabemos que o doente com AVC ele precisa ser assistido por toda uma equipe multidisciplinar. E nós, a enfermagem, estamos dentro dessa equipe multidisciplinar. Mas a equipe multidisciplinar, ela precisa aprender a trabalhar de forma interdisciplinar. O que é isso? Adentrar uma disciplina, adentrar no mundo da outra. Claro, respeitando as suas competências e habilidades. Mas nós precisamos trabalhar de forma entrelaçada. Isso se chama um trabalho interdisciplinar. E nós, enfermagem, estamos nesse processo, na assistência ao doente com AVC. Mas por que estamos aqui? Porque o Dia Mundial do AVC, que é o dia 29 de outubro. Por que Dia Nacional do AVC? Por que falar do AVC? Por que um dia exclusivo para falar de AVC? Será que o AVC tem impacto na saúde? Então, já foi mostrado aqui, né, vários assuntos relacionados, o que seria o AVC, o tratamento, várias questões. Então, a gente precisa entender isso, que o AVC tem sim impacto na saúde. Primeiro porque é uma das causas mais comuns de mortalidade e incapacidade, como já foi mostrado. Tem um alto impacto na saúde da população mundial. E aí, quando a gente observa os custos, por exemplo, no diagnóstico e no tratamento e recuperação desse doente, a gente percebe o elevado custo aos cofres públicos. E no que se refere à incapacidade, a gente também tem o quê? Pessoas em tempo produtivo, em vida útil, vida produtiva, adquirindo incapacidades decorrentes do AVC e deixando de produzir para um país e para uma sociedade. E no Brasil, embora a taxa de mortalidade tenha diminuído nos últimos anos, a incidência ainda é alta. Então, o Dia Mundial do AVC, um dia exclusivo para estarmos aqui trocando experiências sobre o AVC, é porque o AVC tem sim impacto na saúde. Então a primeira coisa é entender por que estamos aqui. 70% dos pacientes não retornam ao trabalho, é aquilo que eu falei. Então na sua vida útil, na sua vida produtiva, eles não retornam mais ao trabalho
entram em aposentadoria. Quando a gente fala isso em custos, né, em cofres públicos, quando a gente fala isso em din-din, né, em dinheiro, então a gente sabe que isso realmente para o país é ruim e envolve cofres públicos, então eu posso dizer sim que é um problema de saúde pública. 30% a 50% ficam dependentes, 34% têm demência em um ano e 30% ocorre em pacientes acima de 80 anos. E a gente percebe hoje nas urgências que cada vez mais os doentes com AVC, eles estão, o AVC na verdade está surgindo em idades menores do que 80 anos, né? Então nós temos adultos jovens tendo AVC, né? Então nós já tivemos aqui pacientes de 25 anos com AVC hemorrágico, que infelizmente evoluiu para morte encefálica. Então, como assim? Então a gente sabe que muitas doenças, a estatística hoje no século XXI ela vem mudando e a AVC é uma delas, tá? E qual o nosso papel? Qual o papel da enfermagem dentro dessa assistência? Então a gente sabe pelo Conselho Federal de Enfermagem que a enfermagem é comprometida com a produção de gestão de cuidados prestados nos diferentes contextos. Então, quando a gente sabe que o AVC ele envolve não só o doente, então a gente já começa a se enquadrar cada vez mais aí. Então, nós estamos no contexto socioambiental e cultural, em resposta às necessidades da pessoa, família e coletividade. Então, a gente vai ver que eu não cuido só do doente do AVC, mas eu cuido da sua família, né? Eu tenho que prestar atenção na família. Por quê? Porque esse doente, muitas vezes, ele vai com incapacidades para casa e eu preciso educar a família, educar os cuidadores, tá? E também coletividade, sociedade em si. Não só no conhecimento para prevenção, né, e controle, mas também, por exemplo, esse doente que vai para casa, que mora naquele bairro, os vizinhos acabam também ajudando na assistência. A gente tem muita história disso na emergência, que às vezes quem traz é o vizinho. Então a gente precisa ter esse conhecimento. Nós, enfermagem, trabalhamos com autonomia, seguindo os preceitos éticos e legais. Então, olha só, o que é que a enfermagem trabalha? A enfermagem trabalha com promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Então, não tem mais explicação. Então, por que a enfermagem está inserida na assistência ao doente com AVC? Porque nós trabalhamos em cima disso aqui. Então, nós vamos trabalhar a promoção e a prevenção em cima dos fatores de risco, para evitar o desenvolvimento do AVC ou o diagnóstico precoce. Na verdade, nós não damos o diagnóstico, claro, isso é um diagnóstico médico, mas nós podemos fazer a avaliação das manifestações clínicas e suspeitar. Claro que o diagnóstico ele é médico. Recuperação e reabilitação. Quando ele desenvolve o AVC, e a gente vai trabalhar a recuperação e a reabilitação desse doente. E aí eu quero deixar bem claro que a enfermagem é o diagnóstico e o tratamento das respostas humanas à saúde e à doença. Então, quem trata o AVC? O médico, o neuro. Mas quem cuida das respostas humanas ao processo da doença? A enfermagem. Que respostas seriam essas? Exemplo, o paciente ele tem um risco de broncoaspiração pelo AVC. Então, cuidar desse doente para que ele não broncoaspire é da enfermagem. E o risco da broncoaspiração é uma resposta à doença, pelas dificuldades que ele vai ter de deglutição, de movimentos, de articulação, não é isso? Então, a enfermagem, nós vamos cuidar das respostas humanas que esse indivíduo vai ter no processo da doença, que é o AVC, e na sua recuperação, certo? Só afirmando isso porque às vezes as pessoas ficam com dúvidas do que é o nosso papel. E será que nós, na enfermagem, estamos sabendo explicar o nosso papel? E aí eu trago isso dentro da assistência ao doente com AVC. Então, lembrando que nós cuidamos em cima do processo de enfermagem. Então, tudo que a gente vai falar aqui, que eu tenho que cuidar, que eu tenho que prestar atenção no meu doente com AVC, eu lembro do processo de enfermagem. E aí a gente sabe que o processo de enfermagem,
ele compõe de 5 etapas. Então, nós vamos coletar os dados. Como é que eu vou saber as manifestações, as respostas humanas desse doente para que eu cuide? Coletando os dados. O famoso histórico de enfermagem, não é verdade? Que hoje a gente fala em coleta de dados. Depois, a gente faz o diagnóstico. Claro que dentro da equipe de enfermagem a gente tem o enfermeiro e tem o técnico e auxiliar de enfermagem. E aí, cada um tem a sua responsabilidade dentro desse processo. Algumas etapas a gente sabe que é privativa do enfermeiro e aí a gente tem que ter esse cuidado. Então, o diagnóstico, planejo o cuidado, faço a implementação, a minha equipe vai colocar esse cuidado na prática e vou reavaliar. Então, o processo de enfermagem, ele é cíclico, ele não para. Eu sempre prescrevo cuidados, eu implemento os cuidados e reavalio e transformo os cuidados. Então, vejam que a nossa linha de tratar o doente, de cuidar do doente é diferente da linha médica. Mas nós estamos de forma interdisciplinar trabalhando juntos. E se isso encaixar, se isso der certo, quem ganha é o paciente. Totalmente o paciente. É isso que a gente precisa definir quando a gente fala em equipe multidisciplinar. Não tem ninguém sabe mais ou sabe menos. Todos precisam saber. Se você está na sua responsabilidade com o doente. E dentro das suas linhas de competência e habilidade, você vai, então, fazer o que você tem que fazer. E a gente precisa ter esse conhecimento. O enfermeiro, a equipe de enfermagem, principalmente o enfermeiro que faz o diagnóstico dos cuidados, que é privativo dele, então ele precisa trabalhar de forma intencional, organizada e sistemática. Chegou o doente na emergência, você não pode ser desorganizado na sua assistência. Como é que você vai identificar sinais precoces de um provável AVC, se você não tiver uma avaliação organizada e sistemática? Quem é aluno aqui sabe, o professor toda hora fala de sistemático, né? Sistemático, você dorme, acorda com sistemático na cabeça. Mas é isso, sistemático é organização. Nós precisamos ser humanísticos, cíclico, dinâmico. A gente não pode, como a Neuro falou, a gente não pode, por exemplo, fazer o trombolítico e virar as costas. A gente precisa ser o quê? Dinâmico e cíclico. A gente precisa estar reavaliando esse paciente. A gente tem uma mania de virar as costas para o doente quando a gente faz algo. Isso não pode. Nós precisamos ser proativos, focalizados em resultado. Qual é o resultado que eu quero para o meu doente? A enfermagem, nós trabalhamos muito com o apagar fogo, não é verdade? Apagar fogo. Vai aqui, resolve, vai ali, resolve. E os resultados? Será que nós estamos definindo os resultados que eu quero para o meu doente? Meu doente com AVC, que chega na emergência, quais os resultados que eu quero? Eu quero atendê-lo em 1 hora? Eu quero que ele chegue, né, a equipe da neuro, que eu encaminhe rapidamente para a tomografia. O que é que eu quero para o meu doente? Porque às vezes a gente se acomoda achando que ele pode esperar mais um pouquinho. Baseado em evidências, faltou esse ali, baseado em evidências. Então a enfermagem precisa cuidar das respostas humanas baseado em evidências. O que é isso, gente? Pesquisa, artigo, publicação. Vocês viram a aula toda baseada em evidências, estudos. Porque aí sim eu posso falar com certeza, com embasamento científico, reflexo criativo, busca de melhoria intuitiva e lógica. Isso aí é essencial quando o meu doente chega na emergência. Eu tenho que ser intuitivo e ter lógica de forma sistemática e organizada no meu atendimento. Então, o acidente vascular agudo já foi definido aqui, é um déficit neurológico, geralmente focal, instalação súbita e rápida evolução. Então, eu não posso piscar quando eu estou na emergência, decorrente de um dano na região cerebral. E a gente sabe, como já foi falado, não vem... O objetivo da minha explanação não é falar dos tipos de AVC, nem tratamento, tá? Até porque a gente tem
né? A equipe mais capacitada para isso, que são os neuros. Mas eu quero falar aqui, por que acidente vascular agudo? Então eu fui buscar a palavra agudo, algo muito intenso, afiado ou alto. Então, o AVC, ele vem de forma intensa, rápida e súbita. E afiada. Vamos lá. Quando a gente pega uma faca, uma foice afiada, muito afiada, tocou no dedo, corta ou não rapidinho? Às vezes não precisa nem fazer movimento, né? Se tocar e fizer só uma leve pressão, já corta. Então, essa é a ideia de agudo. Então, eu preciso estar atenta às manifestações clínicas quando o meu doente chega, para que eu não perca essa janela tão importante para começar o tratamento. Então, lembrando, qual o primeiro passo quando eu estou numa assistência e recebo esse meu doente? Coletar os dados. O que é coletar os dados? Para nós da enfermagem, fazer a anamnese e o exame físico. E esse exame físico inclui aí, claro, logicamente, os sinais vitais. E essa anamnese, colher a história. E aí o que é que eu posso estar atenta? Nós sabemos que na emergência, como eu estou falando de um AVC agudo, na emergência, nas salas de emergência, normalmente, quem o doente primeiro encontra? É muito mais comum a enfermagem. Então, muitas vezes, nós estamos ali, porque somos até em números maiores. E, na triagem, se essa emergência faz uma triagem, a gente sabe que a enfermagem está atuando na triagem. Nós temos lá um enfermeiro, junto com o técnico, fazendo essa triagem. Então, a triagem, gente, é essencial, faz a diferença na vida desse doente. E eu sempre falo aos alunos o seguinte, tem essa linha da triagem, os pacientes ficam lá esperando fora, como aqui, por exemplo, no USE. Mas o enfermeiro de triagem, ele não pode se acomodar na cadeira. Ele de vez em quando tem que abrir a porta e olhar. É nesse olhar que eu posso detectar uma manifestação clínica de um paciente aguardando que está em AVC. Então, o enfermeiro de triagem, se ele não tiver o olhar intuitivo, sistemático, organizado, se ele não for proativo, ele perde o doente de AVC na triagem. Porque ele vai se misturar com outros pacientes com afecções que podem aguardar. A gente sabe, por exemplo, que um hospital de urgência como esse, infelizmente a gente tem de uma leve dor de garganta a um AVC grave. E a população, ela não quer saber, ela quer ser atendida, ela quer que você resolva eu quero que você resolva a minha dor. Eu não quero saber se a minha dor é maior ou menor que a sua, mas eu quero tratar a minha dor, não é verdade? Mas enfermeiro de triagem, ele tem que ser sensato. Ele não pode cair na pilha. Eu sei que é difícil, já trabalhei em triagem aqui. Mas nós temos que ser objetivos, sistemáticos, precisamos se estudar, ter conhecimento científico, senão a gente não faz triagem. Enfermeiro que não estuda, que não tem conhecimento, não dá para fazer triagem. Porque um simples olhar você detecta uma gravidade. O paciente está sentadinho, mas ele está grave. Então a gente tem que abrir a porta e a gente tem sim que olhar. Lembrando que triagem não prioriza idade. Triagem de emergência, a prioridade é gravidade. Então eu posso ter uma senhora de 80 anos, tranquila, bem, de repente é uma garganta, ou não. E eu tenho um jovem de 20 anos do lado, dispineico, com triagem. E aí, eu vou atender quem primeiro? Logicamente ele tem problema no A e no B. E aí a gente às vezes tem essa volta da sociedade. Porque eu tenho 80 anos, porque eu tenho prioridade. Não, aqui a prioridade não é idade, aqui a prioridade é gravidade. E nós que estamos na triagem precisamos entender isso e fazer isso, sermos firmes nisso aí. E principalmente, gente, a enfermagem trabalha com isso aqui, manifestações clínicas. Manifestações clínicas são as respostas humanas ao processo de doença. Então a doença é o AVC e vai ser tratado pela equipe da neuro.
Mas olha só, ou a clínica médica juntamente, mas as manifestações clínicas, muitas delas eu vou perceber, são sinais, sintomas, e muitas eu posso cuidar como enfermeiro, como enfermagem. E por que não aprender sobre isso? Tá? E quais seriam as manifestações clínicas, né? Eu sei que já foram faladas várias aqui, que a gente pode estar atenta na minha triagem. Uma alteração motora ou sensitiva em membros, face. Então, às vezes você olha, a paciente está com a face toda alterada. Aí você fecha a porta e finge que não viu. Né? Tem que perguntar. Deixa eu perguntar. Essa face, não, começou há pouco tempo. Então, desconfia. E não finge. Né? Pergunta. Às vezes, realmente, a pessoa já é sequelada, já tem aquela fisionomia. Mas o olhar, gente, é essencial no enfermeiro de triagem. Cefaleia, náuseas e êmesis, distúrbios visuais como a diplopia, quer dizer, visão dupla, né? Então você vê o mesmo objeto duas vezes. São manifestações clínicas que podem não ser o AVC, mas que você vai o quê? Desconfiar. Até porque o diagnóstico não é nosso, o diagnóstico é médico. Mas se eu conheço, eu tenho conhecimento científico das manifestações clínicas. Então eu vou lá e dar a cutucada, doutor, olha, o paciente está com essas manifestações clínicas. O que o senhor acha? Vamos... Tá? A gente faz assim, é lógico que o diagnóstico não vai ser a gente. Mas se eu tenho conhecimento, eu já desconfio sim do diagnóstico. Eu não posso dar, mas eu desconfio. Nós temos conhecimento científico para isso, gente. Tá? E aí essa diferença, é isso que eu chamo de trabalho interdisciplinar. Alteração da marcha e na coordenação. Afasia, quer dizer, dificuldade da fala. Disartria, não consegue articular as palavras. Disfasia, o que é disfasia? Não consegue deglutir. Apraxia, ou seja, tem dificuldade de movimentos. Eu quero me movimentar, tenho capacidade, mas não consigo fazer alguns movimentos. E a própria convulsão, história de convulsão tem que investigar. Então, gente, essas manifestações clínicas, elas vão apresentar, o paciente vai apresentar essas manifestações ou ele vai relatar algumas delas. Por exemplo, convulsão, ele pode não ter na sua frente, mas o acompanhante chega e diz, olha, convulsionou antes da gente vir para cá. Ah, tá, mas vai ter que esperar. Não, gente. Por quê? Porque o início ele é súbito. Então a gente precisa acender a luzinha de alerta e desconfiar. E a gente precisa, né, principalmente o enfermeiro como líder de equipe, aquele que está à frente da triagem, a gente precisa sair da zona de conforto, gente. Levanta a cadeira, pega a ficha, pega esse doente e se jogue. Não é volte e aguarde o médico chamar, não. Triagem é isso. Você pega às vezes um doente renal, hipertenso, com escórias alteradas e espere. Um potássio de 7, 8, ele pode ter uma parada cardíaca enquanto ele espera. Então o enfermeiro precisa se movimentar, levantar da cadeira e correr atrás. Essa é a nossa função, salvar vidas. E no AVC não é diferente. O que é que nós também vamos investigar? Então nós vamos investigar quando foi que começou os sintomas, né? E em relação à hora, a questão de um último momento que ele estava bem, né? Então, como já foi dito aqui, então, qual foi o último momento que ele estava bem? E quando foi isso? Foi hoje? Foi ontem? Porque às vezes os sintomas começam em casa e a família só traz quantos dias depois? Né? 2, 3, 4 dias, ele chega aqui com uma certa gravidade e quer que use e resolva. Aí fica difícil, não é verdade? Então, identificar essa data, qual foi o último momento que o doente teve e verificar a história. Ele tem diabetes, tem epilepsia, demência, claro, excluindo algumas coisas, como delírio, que é uma afecção psiquiátrica, dependência química. Então a gente precisa estar atento. O que é isso aqui, gente? Quando eu pergunto isso aqui, quando eu investigo, isso é anamnese, tá? Então anamnese, exame físico, coletar os dados, para que então eu encaminhe esse paciente seguindo o protocolo de triagem.
E a gente precisa ficar atento. Qual é o protocolo de triagem que o hospital trabalha? A gente precisa organizar isso, sistematizar isso. Senão a triagem, na verdade, ela não é triagem. Ela só é uma organização de ficha. Quem chegou primeiro e quem chegou depois. Então, idade não é prioridade na emergência e horário não é prioridade. Eu cheguei primeiro. Prioridade na emergência é gravidade. E aí, só trabalha em triagem quem souber avaliar gravidade. Quem tiver conhecimento científico. Senão, você perde o doente. Inclusive o de AVC. Lembrando da escala de Cincinnati, uma escala simples que é para o pré-hospitalar, a gente sabe. Mas o que é que acontece? Numa triagem como a nossa aqui, de alto movimento, ela vai ajudar ou não? Em torno de 76% dos casos foram diagnosticados com Cincinnati nas emergências. Então, é uma escala, não é a escala padrão dentro do hospital, mas é a escala que eu posso utilizar em uma triagem como a nossa. Por quê? Já que a indicação dela é mais para o pré-hospitalar. Mas por quê? Porque ela me diz rapidamente algumas manifestações clínicas. Então, eu vou pedir ao paciente para sorrir e aí eu vou ver o quê? O desvio de comissura labial. Eu vou pedir o paciente para abraçar, então eu vou ver se ele apresenta os movimentos, se ele tem apraxia, por exemplo. Dificuldade na fala, então eu vou trabalhar o quê? A articulação, se ele consegue falar, se ele tem dificuldade na articulação, de expressar as palavras. Então veja, a escala da Cincinnati, eu consigo identificar manifestações clínicas que já me dá um sinal de alerta. Gente, se não for, ótimo para o paciente, mas é melhor a gente o quê? Pecar pelo... É assim que a gente diz, pecar pelo excesso, tá? E aí deixa o neuro, agora vai fazer o diagnóstico. Mas na triagem, eu já vou o quê? Sentir eu costumo dizer assim, eu tenho que sentir o cheiro do problema. E se não for, que bom para o paciente. Mas eu não... E se fosse, eu não iria errar. É isso que a gente tem que ter em mente, fazer a diferença. Claro que no pré-hospitalar, o Cincinnati fala em chamar o SAMU, mas aqui a gente já está no intra-hospitalar. Aqui é só mostrando que na triagem, na nossa investigação como enfermagem, nós também vamos ficar de olho nos fatores de risco. Então, quando eu estou na anamnese, eu vou identificar o quê? O que é que tem que ter no meu formulário de coleta de dados? Fatores de risco para o AVC. Tá? Por quê? Porque aí eu vou juntar com as manifestações, com a história, e o sinal de alerta ele vai aumentar ou não? Claro que vai. Então a gente sabe que são vários, né? Hoje 90% dos AVCs isquêmicos são decorrentes de aterosclerose, associada à idade, à hipertensão, ao diabetes e à hipercolesterolemia. Saiu. Então veja que esses dois são os maiores, tá? Nós sabemos que no Brasil nós temos um alto índice de quê? De pacientes hipertensos e diabéticos. Está aqui também, ó. Não foi o segundo, mas está ali, como fator de risco. Certo. E aí a gente sabe que nós temos um grande número de pacientes hipertensos, pacientes diabéticos e os dois pacientes. E como é que está, por exemplo, a atenção básica que registra esses pacientes em relação à prevenção do AVC? Eu falo muito isso quando eu falo de doente renal, que é tudo associado aí, né? Como é que está a atenção básica em relação à prevenção? Já que os principais fatores de risco, a gente tem o registro lá na unidade de saúde, o hiperdia. Será que a gente trabalha com esses doentes em relação à prevenção do AVC? Esse é o objetivo do Dia Mundial do AVC. Então, muitas vezes o enfermeiro na atenção básica perde tempo nisso aqui, quer fazer outras coisas. E o que ele tem que fazer é transformação social, diminuição de índices de pacientes hospitalizados da sua região, ele não faz. Ele não trabalha com a prevenção. O que é que eu vou fazer na sala de emergência? Algumas coisas já foram ditas aqui, mas como enfermagem? Vamos lá. Então, primeiramente o ABC. Então, o doente chegou, você detectou manifestações clínicas, colheu a história suspeita.
vai acionar a equipe médica, não é isso? Que a equipe, se tiver equipe de AVC, ótimo. Então, a equipe médica, não é isso? E você vai ficar o quê? No WhatsApp? Não. Nós vamos começar a atender esse doente. A gente não precisa esperar médico para uma assistência inicial de enfermagem. Vamos parar com isso, tá? Então, se o meu doente, por exemplo, ele tem secreção, ele apresenta secreção, ele está com dificuldade de fala, de articulação, de deglutição, gente, vamos cuidar dessas vias aéreas. Então, olha essa via aérea, vamos evitar a broncoaspiração. Então, eu vou precisar aspirar o meu doente, eu vou aspirar. Eu não preciso que o médico chegue para eu aspirar o meu paciente e evitar uma broncoaspiração. Vou colocar cânula orofaríngea se for necessário? Vou. Vou preservar a via aérea se o Glasgow estiver muito rebaixado? Vou. Por que eu coloquei aqui a via aérea supraglótica como uma máscara laríngea? Porque o enfermeiro pode usar a máscara laríngea, desde que ele saiba as indicações e seja treinado a usar. E nós temos aqui no USE. Na emergência, nós temos máscara laríngea no USE. Nós estamos usando? Nós fomos capacitados? Nós estamos nos movendo e saindo da cadeira para usar? Se eu tenho um médico, ele vai para a intubação, que é uma via aérea definitiva. Mas se o médico não chega e eu tenho conhecimento que eu preciso dar essa via aérea a ele, eu coloco uma máscara laríngea. Eu posso fazer isso. Então, senta com o hospital, cria o protocolo, direção assina, me respalda para que eu use. Transformação. O que não pode é comprar e ficar na gaveta. E ninguém usar e o paciente morrer. E aí eu uso, que é uma via aérea supraglótica. Ela não vai passar pelas cordas vocais. Então nós podemos usar tranquilamente. E devemos. Investigar a ocorrência de queda, né? Muitas vezes o doente ele é encontrado em casa no chão. E agora? Foi um AVC e ele caiu? Ele caiu e depois teve AVC? Ou ele está desacordado porque simplesmente é um trauma crânioencefálico? Como é isso? Então isso é complicado, então precisa investigar. Então se ele chega com manifestações clínicas de um AVC e tem associado uma queda, cuidar da coluna. Ver como é o protocolo quando esse paciente chega na sala de emergência. Manter a saturação. Hoje a gente sabe, a nível de PH-TLS, de vários, que é acima de 94. A gente já consegue manter uma saturação adequada. Então, oxigênio nesse paciente. Nós podemos fazer isso, certo? E fazer a instalação da monitorização do invasivo. Então, nós precisamos ficar atentos aos sinais vitais, principalmente ritmo e frequência e também a pressão arterial, que no caso do AVC isquêmico é essencial para o começo do uso do trombolítico. Então, vou verificar os sinais vitais, vou ficar atenta à glicemia capilar. Então, muitas vezes a gente confunde com a hipoglicemia. Então, a gente verifica a glicemia capilar. Eletrocardiograma, eu faço ECG. Isso aí vai depender muito. Então, é protocolo? O enfermeiro já fazer? Ou eu preciso de uma prescrição médica? Então, você vai trabalhar, gente, conforme a sua instituição. Mas se você sabe que eu preciso, transforme a sua realidade. Senta com a direção. Vamos colocar o ECG na sala de emergência como não algo precisando prescrito, mas protocolo. Suspeitei, eu já faço ECG para quando o médico chegar já ter as 12 derivações. Então, transformação. Acesso venoso, a gente já sabe, 2 acessos venosos calibrosos, um é exclusivo para o trombolítico. A gente não sabe se aquele AVC é isquêmico ou hemorrágico. Eu estou na triagem, estou recebendo o meu doente na sala de emergência até a equipe chegar e dar um diagnóstico. Evitar a hipertermia, então também cuidado, controlar a temperatura é extremamente importante. E administrar tudo que for prescrito. Lembrando que nenhuma administração pode ser esquecida. A gente precisa administrar e monitorizar esse doente, principalmente no que se refere aos trombolíticos, né? Está toda a equipe ali junto. Vamos trabalhar com os diagnósticos de enfermagem, com as prescrições. Vamos sim identificar quem é o familiar, quem é o cuidador. Como 30% desses doentes têm acima de 80 anos, muitas vezes não vêm com filhos, vêm com vizinhos, são esquecidos pela família. Então, acionar o serviço social, acionar o conselho tutelar. Enfermagem precisa também bater na porta do serviço social. Sai da cadeira.
eles são super juntos com a gente desse trabalho. Então a gente precisa chegar lá e eu preciso da sua ajuda, o conselho tutelar, eu preciso acionar quem é o cuidador, quem é a família desse doente, identificar toda a rede de apoio que ele vai precisar, educar o paciente e familiar à beira do leito. Então eu sempre digo o seguinte, que a alta do paciente começa na admissão. Quando ele é admitido, eu já estou começando a alta. Ou seja, todo o processo que ele passar no hospital, a gente já tem que educar para a sua reabilitação, para o retorno, né, à sua sociedade. Claro, né, se ele está entubado e grave, fica mais difícil. Mas a gente reeduca o quê? O acompanhante, o familiar, o cuidador. Até para que evite a doença e outros familiares e nele mesmo. Então, não importa de que forma, a alta começa na admissão. Você já começa a educar essa família e esse paciente. Fornecer manuais, se você tiver. E o que é que eu espero desse doente? Se eu faço identifico as manifestações clínicas iniciais, faço as ações de enfermagem necessárias, acompanho toda a avaliação e diagnóstico pela equipe médica, e a gente cuida desse doente na internação, até a sua reabilitação e a sua alta. Então eu tenho como resultados o quê? Reabilitar precocemente, minimizar sequelas, redução da permanência na emergência. Então eu reduzo a permanência dele na emergência, e se eu agilizo, eu evito sequelas, diminuo o tempo de internação, índices de infecção, preparo esse doente e a família para casa, reduz as taxas de reinternação. Então, porque se eu educo o paciente, se eu educo a família, é mais difícil ele voltar para o hospital. O que é que a gente percebe muito aqui na emergência, gente? Ciclo, é um ciclo. O doente recebe alta hoje, 2 dias ele volta, com pressão e diabetes alterada. Recebe alta, com 3 dias ele volta. Sabe por quê? Porque a gente dá alta e tchau. E a educação, o encaminhamento, quem vai pegar esse doente? Por exemplo, você atende um alcoólatra. Ele fica alguns dias aqui, faz abstinência, você consegue resolver aquele problema, mas depois ele é lançado na sociedade novamente. Quem vai acompanhar ele na sociedade? Nosso sistema está solto. Ele vai ou não voltar para a emergência daqui a alguns dias? Se brincar, no outro no mesmo dia. Então isso é complicado. E o que motiva a equipe são os resultados. O que nos motiva é ver o nosso doente sem ter sido atendido rapidamente dentro da janela, sem sequela, com sua reabilitação. Aqui mostrando duas principais complicações de pacientes internados após AVC, que é a pneumonia e a infecção do trato urinário. E nós estamos muito envolvidos nisso aí, em relação à pneumonia aspirativa, ao uso de ventilador, né, as sondagens. Então, ter cuidado com as técnicas. E aí eu trouxe 2 pontos importantes com esse paciente AVC internado. Um é a dieta. Então, gente, o número é alto de pacientes que broncoaspiram. Então, o paciente tem AVC, ele tem dificuldade de fala, ele tem dificuldade de articulação, de deglutição. Vocês viram isso, né? Então, como é que está sendo a dieta desse paciente? Quem é que está fornecendo a dieta a esse doente? Então, a gente precisa. E aí, quando eu olho para isso aqui e vejo essa dificuldade de alimentação, é uma resposta humana à doença AVC? Sim ou não? Sim. Eu tenho uma doença que me fez ter um problema, que é uma resposta a essa doença, que é a dificuldade de deglutir. Então, quem cuida disso? Quem vai alimentar esse doente, ajudar junto com a equipe para que ele restabeleça? A enfermagem também, não é verdade? Na verdade, em equipe interdisciplinar. Então, o que acontece? Eu preciso cuidar disso. Então, alimentar o doente, cuidar da dieta, é da enfermagem. A questão do alimentar, tá? Então, eu não posso, por exemplo, entregar na mão de acompanhante para instalar uma dieta por sonda. O acompanhante vai saber avaliar a localização da sonda?
lavar a sonda antes e depois para não obstruí-la? Vai saber a cabeceira, como é que tem que ficar, posicionamento? Não vai, gente. E o que a gente vê na prática assistencial? A dieta sendo entregue na mão do acompanhante. E o pior, quando é sonda nasoenteral, ainda a gente respira. Mas se for uma sonda nasogástrica, que o risco dela subir e ir para a via aérea é alto. E pacientes morrem, tem parada cardiorrespiratória por broncoaspiração com dieta. Desculpe, é da enfermagem, nós somos responsáveis. Então a gente precisa ficar atento. Então nós não vamos tratar o AVC, quem trata é o médico, mas nós vamos cuidar das respostas que esse AVC vai dar ao doente. E evitar que ele morra, evitar que ele complique, evitar que ele aumente seu tempo de internação, evitar que ele tenha sequelas e ele volte o melhor possível para a sua família. Isso é nosso. E nós estamos fazendo? Então, esse é um dos cuidados, né? Então, a questão da dieta, que pode ser nasoenteral, gastrostomia, a gente vai avaliar. E outro cuidado é com a pele. Então, são duas coisas que a gente pega muito com o paciente de AVC, quando ele está internado, quando ele aumenta a sua internalização, ou quando ele retorna sequelado, que é a questão da broncoaspiração. Tem vários outros, né? Acesso venoso, mas esses dois são bem importantes, que é a questão do cuidado com a pele. Então, esse doente, ele não pode fazer uma lesão por pressão. Isso é nosso também. Mas muitas vezes ele já chega, porque a família não cuida. Mas se ele chega com uma lesão por pressão em estágio 2, o que é que eu tenho que fazer? Tratar e evitar que progrida para o estágio 3, 4, não classificável. Não é verdade? Então, independente se ele chega sem, ele não pode sair com lesão. E se ele chega com lesão, ele não pode progredir a lesão. Então, esse é um cuidado nosso. Orientações básicas: sabão neutro, hidratação, né? Movimentos circulares, exceto as proeminências ósseas, manter pele livre de umidade e usar as proteções que a gente tiver. E aqui, por exemplo, no USE, nós temos as proteções. Nós temos espumas, hidrocoloides. Nós estamos usando? Nós estamos saindo da cadeira para pedir esse material? Precisa de prescrição médica? Como é isso? Ou nós estamos acomodados e os nossos doentes estão fazendo lesão por pressão? Ou evoluindo a lesão, que ele já chegou? Então a gente precisa, né, ter esse sinal de alerta. E esses são os cuidados com o nosso doente do AVC. Desde quando ele chega, o mais precoce possível, identificar as manifestações clínicas e agilizar esse atendimento, o acompanhar na emergência e na internação, evitando complicações. Então, às vezes o doente chegou do AVC, fez o tratamento, está evoluindo bem e broncoaspira e para. Gente, ele não morreu pelo AVC, ele morreu porque ele broncoaspirou a dieta. Isso é assustador. Eu consegui vencer o AVC, mas morri pela dieta. Porque quem me deu a dieta foi meu acompanhante, e meu acompanhante não teve os cuidados e eu broncoaspirei. Gente, isso é grave. Isso é para a gente olhar e fazer taquicardia e nervoso. Então, precisamos ter esse cuidado, tá? Então é isso e obrigada a todos.